Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, meu tema nem ia ser esse, vereador Alberto Meneguzzi, qual o senhor trouxe à tribuna hoje, mas a gente tem que pontuar, vereadora Ediló. Eu não tenho nada que ver com as trocas partidárias que aconteceram, até porque eu já, na legislatura passada, troquei de partido. Agora, muitas coisas subliminares aconteceram nos bastidores. E aí o eleitor que vai julgar lá na frente se foi certo ou se foi errado. Agora, eu, enquanto um dos vereadores mais críticos o prefeito Cassado, a gente não pode deixar passar em branco também algumas coisas que aconteceram. Vereadora Paula, a sua assessora Verônica, que era da bancada, assumiu um CC na prefeitura. Vereadora Ediló, com essa macarronada política que foi feita, aí no final da troca partidária, a vereadora Tatiane aqui foi uma das que mais falou para os vereadores doarem salário. O vereador Velocino Ex disse que a assessora dela agora está ganhando R$ 3.800 no CC6 para organizar fila. A tarefa dela é organizar a fila lá na frente do CES. Vereadora, o povo não quer isso. Vereadora Paula, a senhora queria que a gente ajudasse com os nossos salários para pagar leito hospitalárias, mas a assessora da senhora foi lá, a assessora de bancada foi lá para a prefeitura. O vereador que estava distribuindo cesta básica, tirando selfie, que era o líder do governo, ganhou um CC e o assessor dele um CC também na prefeitura. O povo não quer isso em época de pandemia. O povo quer responsabilidade e não maracutaias políticas que acontecem nos bastidores, o troca-troca de favores. Eu sou a favor da CCs desde que trabalha. Agora, vereador Uez, com todo respeito, o senhor disse que a assessora da Tatiane está lá na frente do CES para arrumar uma fila? Aí já é demais ganhar R$ 3.800, enquanto nós estamos aqui brigando entre nós aqui para tentar fazer cestas básicas para ajudar a população que mais precisa. Isso o povo não admite. Fazer demagogia em cima da gente. Uma parte, vereador. Vereador, o vereador Ediló, essa fala mansa dele, ela pode até enganar a gente. Mas, assim, vereador, o senhor não vai pautar o meu trabalho. Eu tenho sido sempre um fiscal da correta utilização dos recursos públicos e fiz isso durante 3 anos no governo Daniel Guerra. Seria incoerente se eu viesse aqui e calasse. Se o senhor sabe de alguma nomeação do SAMAI que seja ilegal, o senhor denuncie. O senhor olhe o Diário Oficial Eletrônico e o senhor me ajude a denunciar também. Porque as questões do meu partido eu tenho cobrado do meu partido. E eu não troco de partido, eu continuo no mesmo partido. E não faço conluios políticos para ajeitar amigos meus ou assessores meus, porque eu não tenho um cargo. E não pedi, só pedi respeito desse governo. E, aliás, eu tenho legitimidade para cobrar desse governo, porque eu votei nesse governo. 23 vereadores votaram, eu votei a favor. Então, me lembro, o senhor, grande amigo do prefeito Cassina, continuam grandes amigos, e o Cassina merece todo o meu respeito, mas o vereador Cassina, na posse dele, disse: eu quero administrar com os vereadores. Talvez tenha sido até um erro dele falar isso, mas falta, sim, respeito com os vereadores. Então, nós temos aqui uma notícia para amanhã. O vereador Ediló é a favor da contratação de CCs em época de pandemia. É isso que o vereador Ediló falou isso. E o vereador, líder do governo, do PTB, cujo o Bressan também é do PTB, o prefeito do PTB, trouxe aqui uma série de justificativas. Eu entendo o seu esforço. Eu entendo o seu esforço, mas é incabível, né, nesse momento. A questão não é contra as pessoas, a questão é o momento. Eu também não sou contra CCs, não sou contra CCs. E esses que foram nomeados são pessoas competentes, mas não é momento. E eu vou continuar denunciando, seja do meu partido, seja de qual partido for. Eu só queria dizer isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora, se for breve, porque eu tenho uma carta aqui para ler, inclusive. Vereador Rafael, bom, esclarecer, então, algumas situações, né? Eu acho que é importante, e talvez isso fosse uma boa matéria para o jornal Pioneiro, né, tá explicitando, né? Deixamos como sugestão aqui, então,
que se traga um comparativo entre a quantidade de CCs do outro governo, a quantidade de CCs deste governo e também as filiações partidárias, né? Porque, de fato, fica parecendo que arranjei alguma coisa para a Roberta, que foi minha assessora. Não, a Roberta, eu estou no PSDB, a Roberta está no Solidariedade, e ela construiu relações, e se conseguiu a sua colocação, foi porque havia necessidade, e tenho certeza que a função dela não é organizar filas. Isso é algo além do que ela deve fazer. Então, a minha sugestão ao jornal pioneiro aqui é que traga, de fato, a lista, a quantidade de CCs que havia no governo anterior, a quantidade de CCs que há neste governo, porque eu conversei com o prefeito Cassina, inclusive com seu vice, né, o Eloy Frisso, e eles disseram que eles tinham menos CCs do que na última administração. Porém, quem estava CC teve que ser renomeado. E cada vez que eles anunciam uma nomeação de um cargo que já havia no governo anterior, é uma publicidade. Então, as pessoas acham que está havendo uma farra com dinheiro público. E não está. Nós temos menos gasto com a folha de pagamento hoje. Então, aqui eu deixo, né, a minha sugestão para a imprensa trazer, e trazer também a que partidos são filiados, porque aí a gente vai saber quais são os partidos, de fato, que estão utilizando mais cargos no governo. Obrigado, essa é a minha fala. Obrigado, vereadora Tatiane. Eu vejo que não se trata de partidos, tá? E nem de pessoas. O que se trata aqui é de nomeações em épocas de pandemia, onde todo mundo está perdendo emprego, empresas estão fazendo readequações no seu quadro de servidores. Enquanto isso, se fazem acomodações políticas nos bastidores. Uma parte, vereador. Enquanto isso, o povo não tem sequer alimento. E a senhora era uma aqui que cobrou de todos os vereadores para que a gente desse dinheiro do nosso salário para ajudar com cesta básica, e a senhora nomeia uma pessoa ou faz uma indicação de uma pessoa que era do seu cargo de confiança próxima à senhora. Não é culpa do jornal Pioneiro ou de imprensa de outro órgão, porque outros órgãos de imprensa também noticiaram. Agora, nós temos que ter seriedade, porque eu era contrário na época do prefeito Daniel Guerra, contrário, inclusive, a muitas nomeações do Alceu, que tinha cartomante, tinha pessoas que não iam trabalhar e que a imprensa noticiou. Nós não estamos falando de A ou B. Agora, nós temos que ter seriedade num momento importante como esse nós estamos vivendo. Se a gente fala uma coisa, a gente tem que fazer. E aí, vereadora Ediló, o senhor falou para o Alberto Meneguzzi. Mas eu falo, um filiado do PDT, por exemplo, que era contra indicações de CCs, inclusive fez cartas falando mal dos vereadores, o Paulo Salsen, que ganhou uma boquinha na prefeitura. Está lá, mamando nas costas da contribuinte em época de pandemia. Tá? Isso sim é um vírus pior também, que acontece nos cofres do contribuinte. Seu à parte. Bem rapidamente, vereador, só para esclarecer, como o senhor citou a Verônica, eu também, o que eu defendo, eu não tenho nada contra CCs, o que eu defendo é que eles ocupem espaços onde eles tenham qualificação e venham somar no governo. A Verônica foi convidada para assumir a área de logística e TI no governo, em função de toda a negociação com a troca de sistema. E ela tem formação, ela é mestranda nesta área de tecnologia da informação. Então, ela ocupa um cargo para qualificar, para buscar digitalização e informatização dos processos na prefeitura. Obrigado, vereadora. Bom, todo mundo está sendo convidado, então, pela qualificação, não existe nenhuma indicação política. Bom, senhor presidente, só para fazer um relato, tá? Quanto tempo eu tenho ainda? Bom, senhor presidente, semana passada eu fiz uma indicação, porque aqui nós passamos por um período depois da sessão de quinta-feira, e a Câmara de Vereadores está fazendo sua parte, doando, começamos a semana passada, ainda na sexta-feira, ali, inicialmente, a doação de feijão, de azeite, né? Então cada gabinete vai fazer a sua contribuição. E na contenção de despesas, eu já tinha conversado com o senhor, inclusive, sobre uma questão que a gente podia fazer. E aí, vereador, já foram matérias diversas de imprensa, de rádio, de TV, de jornal, inclusive a RBS esteve esse tempo aqui na Câmara falando sobre os vereadores, né, aqui a Câmara, sobre os cafezinhos, sobre os chás e tal. E aí eu sempre tive, nos 8 anos de mandato, eu sempre tive, como é tradicional em todos os gabinetes ter, em todos os setores da Câmara. E eu fiz um levantamento para ver onde que a gente podia enxugar a despesa na nossa Câmara de Vereadores. E eu fiz um levantamento, presidente. No ano de 2017, a média, por mês, 12.537. Em 18,
13.162. Em 2019, 11.336. E agora, nesses 2, 3 meses iniciais aqui, 8.869 de chá e de café. Um custo médio anual de R$130 mil. A gente podia economizar, presidente, R$130 mil aqui agora e talvez comprar 3, 4 mil cestas básicas no ano para as famílias que precisam. Todos os vereadores provavelmente receberam uma carta no seu gabinete ontem, do proprietário da cafeteria aqui, da Câmara, aonde ele diz que tem 6 funcionários para fazer os cafés que chegam nos gabinetes dos vereadores e dos servidores. 6 pessoas. Ao custo, o café com leite, R$ 4,42. O chá, R$ 2,66. E o café preto, R$ 4,26. Eu acho que se todo mundo pudesse colaborar e economizar esses recursos nos seus gabinetes, com certeza a gente poderia dar o exemplo na Câmara de Vereadores, presidente. A partir de agora, através da mesa diretora, rever esse contrato, esses valores aqui de 130 mil anuais. Talvez o custo do teste que vai começar do coronavírus nas farmácias é R$130. A gente economizaria R$130 mil e poderia fazer 100.000 testes do coronavírus. Está aí a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul dando exemplo. Isso sim, vereador Alberto Meneguzzi, é exemplo na prática. Isso é uma indicação, não aquelas coisas que acontecem nos bastidores e a gente não sabe como se formata depois. Obrigado, presidente. Encerrado o